Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus de nós estarmos aqui nesta noite, amados irmãos. Muito obrigado pela companhia dos nossos queridos amados irmãos que amam e reverenciam a palavra do Santo Deus. E você que há bastante tempo tem nos acompanhado diante da exposição da palavra de Deus, seja dias, semanas, meses, anos, que tem companheiros aí que estão já desde antes da pandemia conosco, acompanhando a exposição da Santa Palavra de Deus. E diante de todos os textos e livros que nós passamos a fazer exposição, o presente texto que nós estamos, neste exato momento, expondo é a carta do apóstolo aos Hebreus. Volto novamente a repetir com essas palavras, porque tem algumas pessoas que estão chegando recentemente na plataforma, e para não surgir qualquer sinal de dúvida, nós estamos aqui comentando a epístola ou a carta do apóstolo aos Hebreus. Jeremias, por que só apóstolo? Porque nós não sabemos quem foi que escreveu. Até agora, pela leitura que nós estamos fazendo, há um indicativo que é Paulo, e também um indicativo que é Pedro. Mas, devido à pesquisa de alguns historiadores, teólogos, e a tradição diz que possivelmente foi Apolo e Priscila com sua esposa Priscila, ou pode ter sido outro discípulo dos apóstolos, tá bom? Nós não temos conhecimento exato, mas os indícios estão dizendo aqui que possivelmente foi Pedro ou foi Paulo, até agora, né? Então vamos lá. Nós estamos comentando, queridos, nós estávamos comentando o capítulo 4, tá? Agora vamos para o capítulo 5 dessa carta. É uma coisa bastante rica. No capítulo 4 nós aprendemos coisas maravilhosas a respeito do povo de Israel no Egito, no deserto, que teve certa experiência com Deus, mas devido às tribulações, lutas, eles endureceram o coração. E o autor ali descreve essa experiência a respeito também do novo povo de Deus. Ele pega o povo de Deus da forma antiga, né, no Antigo Testamento, e faz uma comparação através do novo libertador, equiparando a Moisés e a Jesus, e Jesus a Moisés, sendo que o último, né, Jesus, ele é superior a Moisés. Bem, aí que chama atenção é o seguinte, que no final do capítulo 4 ele fala do sumo sacerdote se referindo a Jesus. A Jesus e o sacerdote com dificuldade, com problemas, limitações, que é Arão, tá? Bem, aí ele sai um pouco da questão de Moisés e vai para Arão, irmão de Moisés. Quem é maior, o sacerdote? Jesus ou Arão? Com certeza, o texto dá referência a Jesus como um sacerdote que não tem limite, o sacerdote ilimitado, o sacerdote que está acima de todo o sacerdote. Mas também, neste capítulo, a qual vamos explorar, tem um personagem a qual muita gente especula e muita gente fala até mesmo coisa inconveniente a respeito desse personagem. Vamos tentar compreender. E aqui o apóstolo, ele faz citações. Ele continua citando desde o capítulo 2, o capítulo 1 e 2, e nesse capítulo ele repete novamente o Salmo 2 e o Salmo 110. E sim, Jeremias, mas quer que tem que citar esses dois salmos? Ele faz a citação desses dois salmos porque o personagem a qual ele vai descrever aqui e vai citar é de suma importância para a compreensão aos irmãos ali na comunidade que está recebendo essa carta, ok? Então vamos lá, capítulo 5 de Hebreus, diz, já pegando um gancho do capítulo 5, pegando um gancho do capítulo 4, o 5 já dá continuidade, vamos lá. Todo sumo sacerdote escolhido dentre os homens é ordenado representante deles diante de Deus, para apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados.
devendo ser capaz de compadecer-nos dos que erram por ignorância, já que ele também está sujeito à fraqueza, e por causa dela precisa apresentar sacrifícios por seus próprios pecados, assim como o pecado do povo. E ninguém toma para si mesmo esta honra, mas apenas aquele que é nomeado por Deus, como no caso de Arão. Tá? Então aqui ele já está fazendo essa descrição, os detalhes que o sacerdote ele tem, ou seja, a função, desculpa, do sacerdote. Qual é a função do sacerdote? É apresentar perante Deus os pecados do povo e fazer expiação desses pecados. Tá? E ele fazia a expiação desses pecados fazendo aquele sacrifício que, já do conhecimento de vocês, sacrifício da ovelha. Depois, antes dele fazer do povo, ele fazia de si mesmo. Por que ele fazia de si mesmo? Ele fazia de si mesmo, o sacerdote, por causa da sua fraqueza como homem. Aí você pergunta assim, sim, Jeremias, até o presente momento eu estou compreendendo. O sacerdote fazia sacrifício por si mesmo, e depois fazia para o povo. Mas o que é que tem a ver Jesus na presente situação? Sendo que ele não é semelhante a qualquer um dos homens, no sentido de ter pecado. Mas Jesus, quando ele foi ali, ele ofereceu a si mesmo pelos nossos pecados, e quando ele submeteu-se à vontade de Deus, ele já estava fazendo já o sacrifício, e foi consumado ali na cruz do Calvário. Então Jesus renunciou à sua própria vontade, que é um sacrifício, e através da renúncia da sua própria vontade, ele pegou também e fez o sacrifício da sua vida em prol de nós. Ok? Então, a experiência do sacerdote em relação ao povo, e o povo em relação a eles, dá uma referência a respeito do Senhor Jesus, do sacrifício que ele fez na cruz por cada um de nós. Só que tem um porém, tem um limite aqui, ou seja, uma limitação. Arão, ele tinha problemas, ele tinha defeitos. Você pega, estuda a história de Arão, você percebe que Arão, ele cometeu a falha da idolatria, e seus filhos foram acender fogo estranho perante o Senhor. E o que foi que aconteceu? Deus acabou consumindo seus filhos. Então, as duas falhas de Arão é que ele cedeu para o povo, a tentação, e os filhos dele, os dois filhos dele foram consumidos ali no altar do Senhor. E com Jesus não teve isso, tá? Ele não cometeu falha. Versículo 5. Do mesmo modo, não foi por glorificar-se que Cristo veio a ser sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, tu és o meu filho e hoje te gerei. Jeremias, eu sempre li esse texto, desde o Salmo 12, eu sempre li, nunca compreendi isso. E aqui ele está fazendo esta afirmativa. Tu és o meu filho e hoje te gerei. Primeiramente, Jesus, ele é sumo sacerdote segundo a vontade de Deus, porque nenhum sacerdote é sacerdote pela sua vontade, mas pela vontade de Deus. Então Jesus foi sumo sacerdote de acordo com a vontade de Deus, tá? E quando ele fala, e hoje, tu és o meu filho e hoje te gerei, quando foi que Deus gerou Jesus? Na eternidade, no sentido, no momento que ele se submeteu à vontade do Pai e vinha ao mundo aqui, foi nesse momento que gerou Jesus, nesse sentido, de vir ao mundo até nós. Hoje, te gerei. Qual foi esse hoje? Não foi o nosso hoje, mas sim o hoje de Deus, tá ok? Vamos lá, versículo 6. Como também diz em outro lugar, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. No tempo da sua manifestação em carne, nem mesmo tendo apresentado a petições e súplicas com forte clamor e lágrimas,
perante aquele que o podia livrar da morte, tendo sido ouvido em razão de sua reverente submissão, Cristo mesmo, sendo filho, aprendeu obediência por aquilo que sofreu. E assim, levando à plena consumação, veio a ser a causa da salvação eterna de todos os que lhe obedecem. Tendo sido designado por Deus, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Sim, Jeremias, aí Arão era da tribo de Levi e Jesus da tribo de Judá. Como é que fica se ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? Sendo que o indivíduo da tribo de Levi não pode, da tribo de Judá, não pode exercer o sacerdócio. Como é que fica essa situação? Tá. É o seguinte, diante desses parâmetros a qual Moisés colocou, que através da tribo de Levi viria o sacerdote juntamente com Deus, mas só que Deus, através dessa experiência em que teve Abraão juntamente com Melquisedeque, ele foi um sacerdote de que tribo? Não se diz. Qual é a origem de Melquisedeque? Não se conhece. O que é que se conjectura em relação a Melquisedeque? Muitos teólogos, historiadores e estudantes da Bíblia comentam que Melquisedeque, quando apareceu para Abraão ali em Salém, alguns dizem que era o Espírito Santo, outros dizem que era Sem, o filho de Noé, outros dizem que era Adão, alguns falam que foi Enoque, e alguns dizem que foi o próprio Jesus que apareceu ali na forma de rei de Salém para Abraão. Mas só que nós não temos conhecimento. Biblicamente foi um homem, ele era rei sacerdote, porque a palavra Melquisedeque é Melquisedeque, que é rei justo. Uma tradução mais livre do hebraico é um rei justo. Então ele era um rei justo que viveu ali na cidade de Jebuseu, ali em Salém, e que ele tinha também o cargo de sumo sacerdote. De que tribo, Jeremias? Não tem conhecimento de nada a respeito de Melquisedeque. Então, quando ele pega aqui, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, está se referindo à experiência de Melquisedeque em relação à experiência de Jesus. Que Jesus não teve a participação humana para ser sumo sacerdote e não teve a participação também humana para vir aqui ao mundo, mas somente a participação divina. Porque todo sacerdote, ele somente é sacerdote com a participação divina e com a vontade divina. Então, através da experiência de Melquisedeque, a qual as Escrituras não garantem nada em relação à sua genealogia, Jesus também teve a mesma experiência. Tá? A mesma experiência. Antes de Levi surgir, Deus já tinha abençoado Abraão ali. Quando Abraão recebeu a bênção de Melquisedeque, Levi já estava recebendo a bênção do sacerdócio. Mas Levi, a tribo de Levi, não era só ele que estava recebendo a bênção, todas as demais tribos estavam recebendo a bênção. Quer ver um exemplo? Ali em Êxodo diz que todos são sumos sacerdotes, são sacerdotes. E Pedro ele faz essa mesma interpretação dizendo: vós sois raça eleita, sacerdote real, nação santa. Então, quando Pedro pega esse texto juntamente com Moisés e faz um diálogo, já está se referindo já ao quê? A bênção que Deus deu através de Melquisedeque a Abraão. Então, todas as tribos receberam o quê? Receberam a bênção de ser sacerdotes. Mas somente uma exerceu, que foi a de Levi. Por que de Levi? Porque quando Moisés passou os 40 dias e 40 noites
lá no Monte Sinai, quando ele voltou, das 12 tribos, 11 se corromperam, só uma que não se corrompeu, qual foi? A de Levi. Então, eis aí, amados, o motivo deles serem sacerdotes para Deus no tempo de Moisés. Então, o certo era ser as 12 tribos e não conseguiram, somente uma. Tá ok? Então, queridos, vamos lá, versículo 11. Versículo 11 diz: sobre isso temos muito a dizer, e é difícil explicar, porque vos tornastes preguiçosos em ouvir, pois, devendo ser mestres pelo tempo decorrido, necessitais ainda que alguém vos ensine os rudimentos de mensagens de Deus. E estás carente de leite e não de alimento sólido, que depende de leite, é inexperiente para o ensino da justiça, pois não passa de uma criança. Porém, aos adultos pertence ao alimento sólido e ao que tem sentidos treinados na prática para distinguir entre o bem e o mal. Aqui ficou absolutamente... Vocês sabiam que isso aqui é uma pancada feia para todos nós aqui? Esse texto aqui? Para todos nós. Por quê? Vamos fazer... Quando uma pessoa se converte, ela passa pelo chamado processo de regeneração. E o processo de regeneração, através da pregação, é o seguinte: a pregação é uma coisa muito simples, é o conhecido como leis. Porque nas Escrituras tem dois fenômenos da mensagem. A mensagem pregação, que é um leite, e a mensagem que não é uma pregação, mas o chamado de dosco, que é o ensino. O ensino, ele é muito mais complexo do que a pregação. Tá ok? Preste muito bem atenção para vocês entenderem esse texto aqui, tá bom? É muito importante isso. Vocês vão identificar muita falha entre nós agora, tá ok? Então, o apóstolo aqui ele identificou que os judeus que conhecem as escrituras, hebraico, aramaico, grego, conhecem as escrituras, os judeus, eles não queriam ir para o lado da espiritualidade, se aprofundar nas escrituras, a ponto de casar texto com texto, livro com livro. Eles não queriam fazer isso. Eles queriam somente o leitinho, somente aquele textozinho e pronto, somente aquele pedacinho da palavra e pronto. Não queriam se aprofundar. Eles queriam somente pregação. Amados, sinceramente, a pregação de imediato é mais para a pessoa mundana, para a pessoa que não conhece a Deus, para a pessoa que não tem intimidade com Deus. Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Tudo bem. Até aí tudo bem. Salvar, curar, libertar faz parte da pregação. Mas batizar com o Espírito Santo também faz parte da pregação. Mas quando se quer ter um reavivamento, faz parte de quê, queridos? Faz parte de um estudo muito mais aprofundado. E aquela experiência que o apóstolo Paulo teve com aquele jovem que passou muito tempo ouvindo ele, e Paulo demorou muito e foi demasiadamente assim, enfadonho que Paulo falou, que deu sono nele e ele caiu de uma altura, não está escrito no texto que era uma pregação. Paulo estava discursando, Paulo estava dando um estudo em que é aquele tipo de estudo que dá sono. Então as escrituras para crente não tem que ser pregação somente. Tem que ser principalmente estudo da palavra, o aprofundamento. Jeremias, por que isso, o aprofundamento da palavra? Vamos fazer uma ilustração novamente aqui.
Quando você está no interior, onde você não tem faculdades, onde você não tem escola de ensino médio, normalmente uma escola fundamental, onde você não tem nem contato com celular, ali você dá para lidar com a simplicidade, dá para você lidar com as coisas simples ali, interior é uma coisa. Mas quando você vem para uma cidade como esta, que tem diversas faculdades, universidades, tem computadores, tem celulares, tem redes sociais, tem pessoas com diversas ideias. Quando você lidar com isso, as ideias em si, e as ideias vêm na sua cabeça, e você não se defende, aí você precisa de quê? De profundidade da palavra. Jesus venceu Satanás somente com a profundidade das Escrituras. Jesus teve a vitória sobre o maligno somente com a profundidade das Escrituras. Quando Paulo fala sobre os ardis ciladas do maligno, isso são as diversas ideias que o maligno coloca no mundo hoje atualmente, em que faz a pessoa ter confusão mental, em que faz a pessoa ser imatura, e quando o apóstolo fala sobre imaturidade, é pessoas que somente querem só a pregação. Para mim a pregação é o suficiente. Quando chega e estuda, ela despreza e coloca de cantinho, de lado. Você sabia que você está correndo um grande perigo? E esses amados aqui no tempo do apóstolo aqui, eles estavam não querendo se aprofundar nas Escrituras. Eles estavam querendo somente pegar pedacinho das Escrituras. E essa tradição já vem de muito tempo. Jesus falou para os saduceus: errais não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Isso se refere a nós também. Hoje, atualmente, a mesma tradição acontece. Tem pessoas que só se incomodam com pequenas frases da Bíblia. Não quer ler as Escrituras. Amados, a Escritura não precisa de nós. Ela faz mesmo a interpretação de si mesma. Como o Gênesis sendo interpretado pelo Apocalipse por Gênesis, o Êxodo por Judas e assim por diante. E isso só pode vir através de uma profunda leitura das Escrituras e intimidade com a palavra. E se não tiver isso, você não está pegando alimento sólido, está pegando só leitinho. E tem muita gente que se conforma somente com leitinho. Se você quer somente leitinho, só leite, como diz o texto aqui, você pode ir para as igrejas onde só prega leitinho. Mas se você quiser profundidade das Sagradas Escrituras, isso só vai acontecer no momento em que você se aprofunda nas Escrituras dia e noite, se deleita na palavra, ouve a palavra, se aprofunda em cada passo da palavra, a ponto de lhe dar sono, a ponto de você dormir, a ponto de você ter cansaço no corpo. E quando você tem essas características, você está o quê? Você está disciplinando e mortificando a sua carne. Entendeu? Aí caso não, você pode somente decorar uma frase da Bíblia e sair. Levar sua vida tranquilo. Isso é apenas o quê? Um leite. Mas o sólido é as Escrituras. Senão você vai cair no mesmo erro que caíram esses amados no tempo do apóstolo aqui. E no tempo de Jesus também. Então, queridos, é de extrema importância, é fundamental valorizar o que o apóstolo Paulo disse, principalmente aqueles que se esmeram pela palavra. E nós estamos aqui nas sextas-feiras, aos domingos de manhã, numa escola bíblica dominical também, se esmerando nas Sagradas Escrituras para a gente poder se aprofundar. Caso não, você tem a opção de ficar somente no leitinho. E quando vier as tribulações com toda a força, você não ter condição, porque você ainda é menino. Menino na força e menino no entendimento.
mas o Senhor, Ele quer que você cresça na graça e no conhecimento, e você seja forte e tenha maturidade espiritual. Entre nós tem muito isso, amados. Tem muito isso. Isso não é um problema de 2000 anos, tá? Atrás. É um problema de 2000 anos desde lá para cá. Então, amados, esse capítulo, que tem apenas 14 versículos, nos mostra que os judeus aqui, eles não estavam compreendendo a importância de Melquisedeque. Eles não estavam conseguindo captar a experiência que Abraão teve ali, juntamente com os patriarcas, eles não estavam conseguindo captar. Sabe por quê? Porque Deus não revelou para eles. E Deus, ele só revela isso aos seus pequeninos. Aquele que se faz como criança perante Deus. Aí Deus revela isso. Então, infelizmente, a revelação de Deus só vem dessa forma, amados. Felizmente, desculpa. Então, queridos, a nossa pequena exposição desse capítulo aqui, desses 14 versículos, nos depara na presente situação. Qual é a presente situação? Resumindo aqui, é que o Senhor escolheu o sumo sacerdote, não por vontade do sacerdote, mas pela vontade dele. Então só é sacerdote, só representa o povo de Deus, aquele que é designado por Deus, tá ok? Tudo bem? Jesus foi designado por Deus. Jesus recebeu a bênção de Melquisedeque ali no seu pai chamado Abraão. E por isso que a Escritura diz que pela semente de Abraão seria abençoado todas as nações da terra. Isso se cumpriu em quem? Em Jesus, tá ok? A semente de Abraão abençoou todas as nações da terra. Interessante, né? E quando Abraão recebeu essa visão, foi antes dele ter a experiência com Melquisedeque. Melquisedeque apenas abençoou ele, confirmando. Muito forte isso, ok? E para você ter o entendimento sobre a experiência desses patriarcas, é necessário o quê? Você não ter pensamento de menino, se alimentar com pedacinhos, assim, ficar com coisas insignificantes. Você tem que se alimentar solidamente com as escrituras para poder ter entendimento. Senão você vai ficar na mente. Você vai passar 10, 15, 20, 30, 40 anos sem crescer espiritualmente. Você não vai ter experiência com Deus. Não vai crescer espiritualmente. E tem muitos crentes que têm 10, 20, 30, 40, 50 anos que eu conheço pessoalmente que ainda não saíram do pensamento de menino. Finalizando essa fala, Paulo diz: antes eu era menino, falava como menino, pensava como menino e agia como menino. Mas hoje eu sou adulto, penso como adulto e ajo como adulto. Mas infelizmente, no nosso meio a maioria é menino. Vive na meninice. Esses escândalos que estão acontecendo hoje no Brasil e afora do Brasil é porque os crentes não amadureceram. São crianças, vivem na meninice e acabam cometendo toda sorte de perversão e asneira aí que a gente tem que depois ficar respondendo pela imundícia dos outros. Tá ok? Se alguém tem alguma pergunta, alguma coisa a colocar, fique à vontade. O microfone está aí com a Gabi. Fique à vontade. Caso não... Jeremias, a minha pergunta que eu faço ao Senhor é assim: eu passei por muitos ministérios, né? Passei pelo ministério da Deus e Amor, né? Fui para o ministério da Assembleia de Deus daqui do campo, e hoje eu estou no campo que nós estamos hoje, que o Senhor está.
Deixa eu lhe falar uma coisa. Nessa parte de crente menino, né, que muitos falam assim, né, ela é relacionada ao quê, no caso? Ao crente que não tem experiência na palavra de Deus? Ou é o crente que não sabe lidar com os problemas desse mundo? Porque vou citar uma situação, né, que o pastor, muitas das vezes, lá do ministério que eu estava no ministério pentecostal, era no ministério pentecostal, e ele assim, eu não me ofendi, né, mas eu me senti assim, meio assim como se ele estivesse me falando que eu era fraco na fé, me chamou de crente menino. E eu disse, como isso se refere a crente menino? Era isso que eu queria saber da sua parte. Amém? Essa parte aí que está se referindo é justamente os crentes meninos são os crentes que se prendem em dons espirituais. Todo crente que se prende em dons espirituais é um crente menino. Ele quer o dom espiritual para exaltar o nome de Deus, mas colocar o nome dele também ao lado. Aí quando ele faz isso, ele está se amostrando. E se ele vai crescer, nunca vai crescer. Vai sempre ser um menino. Independentemente dos 9 dons, qualquer dom que a pessoa pega e tenta exaltar o nome de Deus, mas não esquecer, o nome de Deus vai ser exaltado, mas o meu também. A pessoa vai querer crescer em cima disso, mas espiritualmente não vai conseguir crescer, não vai ter maturidade. Então, o crente menino é justamente esse, que importa que ele cresça e que eu também cresça junto com ele. E nessa leva dele querer pegar esse barco de crescer junto com Deus, não vai ter o crescimento. E quando ele coloca o ego dele, juntamente com a mensagem, ele não está conseguindo acompanhar o crescimento espiritual. João Batista lhe deu o segredo, importa que ele cresça ou diminua, porque quando a pessoa vai diminuindo perante Deus, que ela não quer se expor em nada, não quer que o nome dela seja glorificado, nada, mas assim que Deus sempre cresça, consequentemente, Deus ele vai dar a graça daquela pessoa crescer espiritualmente. Quando Jesus fala, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, é porque eles, na realidade, eles conheciam o poder de Deus teoricamente e as Escrituras teoricamente, mas de uma maneira prática eles não conheciam. Por quê? Porque faltava reverência e humildade no seu coração para poder crescer espiritualmente. Aí Paulo ele pega e identificou essa deficiência também no meio dos coríntios, como também não somente Paulo, como também aqui o apóstolo identificou, que eles estavam somente querendo se alimentar com leite, que era nada mais do que pedaço das Escrituras, ou se alimentar com referências indiretas das Escrituras via a tradição. Eles nunca iam crescer, porque a verdadeira experiência é pegar a palavra para não pecar contra Deus e colocá-la ela em prática pedindo graça para Deus. Se não fizer isso, não vai crescer. Vai passar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos, vai ficar na mesma. Nunca vai crescer espiritualmente. Então é importante. Qual é o segredo? Quem foi que deu o segredo? João Batista. Importa que ele cresça e eu diminua. Sempre usando esse método. Aí a pessoa vai se tornar um verdadeiro crente, no sentido de abraçar assim, a maturidade, entendeu? É assim, né? Então não tem nada a ver com um crente fraco, né? Que ele quis falar assim, né? Para mim, é a pessoa que ela se apoia num dom espiritual, né? Então era uma pergunta que foi respondida. Então eu agradeço, tá? Tá. Agora eu vou responder porque a fraqueza
A fraqueza, quando a pessoa é fraca, ela reconhece que Deus tem que estar na vida dela, assim, ajudando ela. Isso é um reconhecimento. Essa é a fraqueza, pedindo ajuda para Deus. E tem aquela outra fraqueza, que é um problema que a pessoa tem, mas que não quer corrigir. Isso já é uma outra tipo de fraqueza, é a chamada fraqueza da carne. Tem a fraqueza da carne, que é uma fraqueza moral, e tem a fraqueza que a pessoa se sente incapaz no sentido de depender somente de Deus. É meio dúbio assim explicar isso, mas a fraqueza espiritual, a pessoa sempre reconhecer que depende de Deus. E a fraqueza moral, a pessoa tem aquela fraqueza, mas ela não quer ser corrigida e não quer que Deus corrija também. Né? Então, esses dois tipos de fraqueza, ok? E essa fraqueza moral faz com que a pessoa não cresça também espiritualmente. Ela sempre vai viver como menino, vai se alimentar de migalhas, de pedacinhos. Não que se refere àquela experiência da mulher ali, né? Da mulher ali daquela cidade, né? Mas a pessoa só se conforma com um pedacinho, não se conforma com alimento sólido, que é ali se alimentar profundamente da palavra de Deus. Ok? Então, queridos, obrigado pela atenção em nome do Senhor Jesus. Agradeço aos irmãos. Não sei se tem pergunta aqui, acho que pode ter, né? Não sei. Se tiver pergunta, eu posso responder. Não, né? Tá. Então, vou fazer uma pequena intercessão aqui. Em nome de Jesus, abençoando os amados que estão aqui nos acompanhando, em nome do Senhor Jesus, tá? Querido Deus, muito obrigado pela companhia desses amados que estão aqui conosco. Que o Espírito Santo sempre esteja confortando seus corações, ajudando eles em todos os sentidos da sua vida, a sua vida familiar, a sua vida pessoal, todos eles sejam alcançados para ter intimidade, comunhão contigo, dependendo somente da tua graça para realizar a tua obra, seja na vida pessoal, seja na vida familiar, seja onde ele estiver ou ela estiver. Pai, estenda tuas mãos sobre a vida daquele que se encontra em dificuldade, em qualquer região desse nosso Brasil. Estenda tuas mãos curando das enfermidades, problemas pessoais e familiares. Todos sejam alcançados para a honra e glória do nome daquele que vive e reina para sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Até para a semana, capítulo 6 de Hebreus.